E aí, tá tudo bem com você? Eu sou o Wellington Calazans. Este aqui é um vídeo de apresentação dos cortes. Tem sim cortes hoje, apesar de que no último tema voltamos a ter problemas técnicos, mas você vai assistir daqui a pouquinho aos cortes da a minha participação no programa Hora 10, edição da noite, no canal TPA Notícias, da televisão pública de Angola. Eu gostaria de falar um pouco sobre o que nós comentamos e também trazer algumas informações relacionadas à atualidade que não estava na agenda, tá bom? Os temas que foram comentados, e você vai ver daqui a pouco nos cortes, foram o Vietnã, com o novo presidente, que é um militar, e apesar do presidente não ser assim tão importante na hierarquia, porque os quadros do Partido Comunista do Vietnã, eles têm um peso muito grande, e o presidente é visto como protocolar, mas a chegada de um militar ao cargo da presidência traz, de certa forma, alguma estabilidade, pelo menos nos próximos meses. E essa instabilidade poderá estar ameaçada porque há uma expectativa de uma nova rodada de rotação de cargos dos altos escalões dentro do partido. Então, vamos ter emoções aí do Vietnã para comentar no futuro próximo, tá bom? Esse foi o primeiro tema. O segundo tema foi a Indonésia, porque o novo líder da Indonésia, o presidente Prabowo Subianto, ele tomou posse, mas o cara fez algo impressionante, 48 ministérios, né? E isso aí foi para acomodar muitas expectativas internas e no meu comentário eu falo sobre o pessimismo em relação à estabilidade política ali da Indonésia em função de uma série de tentativas de cooptação de países estrangeiros que tem ocorrido. A região está muito disputada e a Indonésia ganha muita importância nessa disputa. Esperamos que não aconteça nenhum tipo de primavera ou algo parecido. E o terceiro tema foi a visita do príncipe, do rei agora, né, rei Charles, que não é o cantor, não é o Ray Charles, é o príncipe, é o ex-príncipe, agora rei, que em português de Angola e de Portugal chamamos de Rei Carlos III. Ele visitou a Austrália e teve uma senadora indígena independente, Lídia Thorpe, que acusou o rei Charles de genocídio e a imprensa deu muito destaque a isso. E vocês vão ver o que eu falei sobre o tema, apesar de que eu achei que o momento não é oportuno. Uma senadora tem que se comportar de determinada maneira. Se ela fosse apenas uma ativista, tudo bem, mas ficou deselegante porque a senadora também tem esse tipo de compromisso diplomático, vamos falar assim, nas boas relações. Mas eu falo porque que isso pode ter acontecido em função de problemas no Reino Unido e não apenas lá na Austrália, tá bom? E quando eu estava comentando sobre a tentativa do Panamá na visita do presidente é, do Panamá à França, de tirar o nome do Panamá da lista negra da União Europeia de paraísos fiscais, aí caiu a conexão. Mas este tema aí certamente vai voltar a ser debate porque a visita é de 3 dias. Então, quando voltar, eu vou falar com mais tranquilidade para você que é seguidor aqui do meu canal. Por favor, curta, comente, compartilhe. Quem pode, faz aí um Pix para a gente poder fortalecer e mais, trazer mais conteúdos exclusivos para você que acompanha, que é seguidor aqui do nosso canal. Tá bom? Outro tema que eu queria, não estava na agenda do Hora 10, mas eu trago com exclusividade aqui para você, é o encontro dos BRICS, porque Vladimir Putin chamou a atenção de Dilma Rousseff, que é presidente do Banco BRICS, porque ela não está fazendo o trabalho como é esperado pelos países membros. Então, nós vemos nesta advertência aberta, essa crítica aberta a Dilma Rousseff, uma crítica
que vai endereçada não para o Brasil, para Lula, para Dilma. Não, não. O Putin, o Xi Jinping não esperam nada deles. Pode ter certeza. Isso foi um aviso aos Estados Unidos da América. É como se estivesse dizendo: eu sei quem são eles, eu sei o que é que eles estão fazendo. Porque Dilma é a sabotagem ao Brasil. O golpe que ela teria sofrido foi provocado por ela mesma. Ela fez de tudo para sofrer aquele golpe. Dilma é a pessoa que entregou, abriu o pré-sal. Tem vídeos aí na internet, por favor, antes de vir criticar, não é aquele fanatismo louco. Eu defendia, naquela oportunidade, eu era contra o impeachment, eu defendi Dilma, sim, defendi, não tenho vergonha de falar isso, não. Hoje eu tenho vergonha de ter acreditado numa pessoa daquela. Mas, naquela oportunidade também, as opções, né, eram abertamente descaradas. José Serra, imagina só, né? Então, a gente tinha que tentar algo diferente. E hoje Lula se revela, né, porque aquela história de Lula livre não é, Lula solto, livre ele não é. Lula inventou uma queda e no outro dia aparece trabalhando normalmente, só inventou a queda para não viajar para a Rússia, um claro sinal de que não tem autonomia sequer para cumprir uma agenda presidencial. Um fraco. Né? Lula hoje é um idoso fraco, um político que deveria ter parado para não manchar a impressão positiva que teve dos seus 2 primeiros mandatos. Né? É isso que eu tenho que falar sobre política brasileira ligada à geopolítica. Tá? Porque quando fala de política do Brasil, todo mundo acha que sabe mais do que todo mundo. Fica parecendo torcida de futebol. E eu não estou aqui para esse tipo de discussão, porque eu acho que o Brasil está mal representado pra caramba. Uma direita que não é direita, porque vender tudo, o patrimônio, inclusive de setores estratégicos, isso não pode ser visto como direita, né? E não vem com essa coisa de que é patriota, vendendo tudo do país e segurando, empunhando bandeira de Estados Unidos e de Israel. Meu Deus, aí fica vergonha demais, né? E aí, o que chamam de esquerda é essa agenda woke aí, que é um desastre humano, né? Um desastre de comportamento, um atentado contra a estrutura mais resistente às invasões nefastas da política, que é a família. É na família que começa a consciência política. Então, com essa agenda woke, essa pseudo-esquerda brasileira tenta destruir a célula de resistência. Então, eu não gosto muito de discutir política brasileira, porque o fanatismo tomou conta. Militares entreguistas, direita entreguista, esquerda entreguista, terceira via entreguista, e um judiciário que trabalha atendendo demandas internacionais contra o desenvolvimento do país. Vou falar o quê de um país como o Brasil? 100 anos de vergonha, 100 anos de miséria, no mínimo. Vamos ter que encarar perdendo o bonde da história aí com os BRICS, quando o mundo está em guerra e poderíamos estar tirando proveito de todos os lados para melhorar a vida do povo e a condição do país. É isso sobre o Brasil. Vamos assistir aos cortes aqui do Hora 10 agora, mas antes curta, comente, compartilhe e, se pode, faça o Pix para a gente poder fortalecer, tá bom? Agora, vamos para as notas da atualidade internacional de forma analisada, não sem antes recapitularmos aqui os 4 assuntos que vão estar em análise durante esta edição de 21 de outubro de 2024. O Vietnã tem um novo presidente. Os 440 membros do Parlamento vietnamita aprovaram por unanimidade nesta segunda-feira a nomeação do general do Exército, Luong Quong, como novo chefe de Estado. O militar é a 4ª pessoa a ocupar o cargo em menos de 2 anos. E o novo presidente da Indonésia, Prabowo Subianto, impulsou oficialmente o seu governo nesta segunda-feira, uma equipe que, segundo analistas, reflete a continuidade das principais políticas do seu antecessor. E uma senadora australiana de origem aborígene criticou o rei Carlos III sobre o legado da colonização no país ao final do discurso do monarca no Parlamento australiano. A senadora Lydia Thorpe usou frases anticoloniais durante quase 1 minuto.
Já em França, os presidentes francês Emmanuel Macron, ou seja, o presidente francês, melhor, Emmanuel Macron, recebeu esta segunda-feira o seu homólogo do Panamá, José Raul Mulino, no Palácio do Eliseu, em Paris, visando assim o fortalecimento das relações bilaterais entre os dois países. São, portanto, os assuntos que estarão já a seguir em análise com Issa Agostinho e Wellington Calazans, a esperar que desta vez seja em condições de audibilidade mais do que suficientes. Issa e Wellington, boa noite e bem-vindos. Wellington, boa noite e bem-vindo igualmente. Boa noite, Dorival D'Aleixo. Boa noite, meu colega Issa Agostinho, e a você assistindo Hora 10. É um prazer estar aqui de volta. Boa noite, um prazer receber-vos, agora em melhores condições auditivas também, para que possamos aqui manter a nossa conversa. Obrigado desde já por este exercício da paciência praticado pelos dois. Vamos então ouvir também aqui o Wellington. Wellington é, portanto, alguém que sai, digamos, do exército e vai para a presidência. Estamos aqui diante de uma escolha que reflete também muito aquilo que se calhar poderá ser uma tendência em função da atual conjuntura geopolítica. Dorivaldo, é muito mais por uma questão de organização interna, de promoção de estabilidade, para que o sistema político continue em conformidade com a expectativa, já que havia uma expectativa em torno de quem seria o nomeado presidente. É importante destacar que o presidente ele tem pouca influência política em comparação aos outros 3 cargos. A ascensão do presidente agora continua, obviamente, como você falou, impulsionando a presença de militares nas instituições de elite do país, mas, sobretudo, o equilíbrio dentro do partido, que essa nomeação tem sido vista pelos especialistas da região. Para que você tenha uma ideia, em termos de política econômica e também a política externa, não é esperada praticamente mudança alguma em relação à política vigente após esta nova presidência. Porque a presidência vista como um papel cerimonial dentro da liderança coletiva do Partido Comunista. Então, Dorivaldo, só para concluir aqui, eu gostaria de fazer uma advertência aqui, pessimista, porque a estabilidade política que está sendo agora tentada com essa nomeação, ela poderá não durar muito tempo, porque já tem sido anunciada outra rodada de rotações de altos escalões dentro do partido até o final deste ano. E isso vai alterar também cargos estratégicos de poder, e aí sim as coisas podem ficar um pouco imprevisíveis. Mas, por enquanto, há uma tranquilidade que vai predominar nos próximos meses. Vamos então ao próximo tema desta análise. Wellington, é contigo que eu continuo. O novo presidente da Indonésia, Prabowo Subianto, impulsou oficialmente o seu novo governo nesta segunda-feira. Mais do que a equipa impulsada nesta segunda-feira, chama aqui também a atenção o discurso preferido por ocasião deste ato. Sem dúvida, Dorivaldo, mas temos que destacar aqui 48 ministérios. É ministério pra caramba, hein, Dorivaldo? Ninguém pode reclamar que ele vai ficar se sentindo sozinho durante esse período aí, né? Certo. Então, sim, o discurso foi destacado como um discurso forte. A situação da Indonésia, nós sabemos que é uma situação de permanente tensão, vamos falar assim, porque é um país que hoje é bastante cobiçado, é um país bastante disputado no contexto geopolítico. Portanto, as políticas internas elas precisam acomodar muitas demandas que pareciam conflitantes. Vamos esperar aí que o novo líder da Indonésia
ele consiga fazer com que os seus 48 ministérios, né, e também os deputados possam estar trabalhando numa situação de harmonia. Porque não é uma coisa muito fácil na Indonésia hoje encontrar uma estabilidade política. É importante que façamos esse destaque. O país vive, como eu falei, uma disputa internacional, e a tentativa de atrair uma espécie de cisão interna por este ou por aquele ator estrangeiro tem sido bastante observada, não só dentro da imprensa da Indonésia, mas para quem acompanha os movimentos na região. Então, Dorivaldo, a Indonésia é um desafio para os políticos locais, para o povo, mas vai ser um desafio também para nós que fazemos análise política, porque o cenário é extremamente complexo, muito mais do que as notícias que parecem extremamente brandas que estão chegando. E eu espero que tenhamos aqui boas notícias em breve, mas, lamentavelmente, com o número de divisões dos ministérios para acomodar as bases, apenas para concluir e para que o nosso público tenha uma ideia de quão grave isso foi, o Ministério era Educação e Cultura. Então, para poder atender bases internas, teve que dividir esse ministério para acomodar exigências dentro da política local, produzindo, assim, uma estabilidade. Outros ministérios que também poderiam estar agrupados e atenderiam a contento as demandas internas, foram divididos para que novos ministros pudessem assumir pastas individualmente. Ou seja, isto é inchaço da administração pública, e quanto mais incha a administração pública, 48 ministérios, é muita coisa. E eu não sei, fiquei um pouco preocupado, é o que eu posso dizer. Certo, Wellington. Wellington, vamos, portanto, seguir e olhar para o próximo assunto desta noite. O Rei Carlos enfrentou um protesto de uma senadora indígena durante a sua visita à Austrália, que acusou o Rei Carlos de genocídio. Wellington, é um protesto que abre aqui novas portas para uma polémica que, por acaso, é antiga já. É exatamente isso. A polêmica, ela foi provocada de uma maneira pensada, né? Foi um caso isolado, foi apenas uma senadora. É uma senadora independente, é bem verdade. Mas eu não acredito que ela tenha sido feliz na escolha do momento, que é até, de certa forma, deselegante. A questão é que, na casa que falta o pão, todo mundo briga e ninguém tem razão. Quando falta dinheiro no Reino Unido, aí todos os outros começam a querer desrespeitar. É isso que está acontecendo. É por isso que movimentos independentistas começam a reacender o desejo ali no Reino Unido, né? E também todos os países que, de alguma maneira, estão ligados ao Commonwealth, né? Commonwealth é uma pronúncia extremamente complexa para mim, e eu vejo, Dorivaldo, como algo perigoso para a imagem do rei. E esse cenário foi extremamente debatido aqui entre nós na oportunidade da morte da rainha Elizabeth. Porque nós falávamos que ela tinha um carisma e uma capacidade de aglutinação que o seu sucessor não tem. Ele não tem um histórico de relações interpessoais. Ele não tem um histórico de estar presente nos momentos difíceis. Então, tudo que acontece a partir de agora negativo, e até mesmo questões naturais, né? Como sabemos que a Austrália sofreu muito com eventos naturais, e até isso ele passa
a sofrer a culpa. Então, é uma situação extremamente delicada. A única maneira de corrigir esse tipo de coisa é ampliando a presença e também ampliando o diálogo com todos. Se ele tiver essa força, porque isso exige força, dedicação e extrema capacidade de lucidez, de não se permitir ser atingido pelas críticas, talvez ele consiga reverter. Mas a situação é agravada, como falei no início da minha fala, Dorival, por questões econômicas financeiras do Reino Unido. Se a economia do Reino Unido estivesse indo muito bem, obrigado, talvez tudo isso não estivesse acontecendo. Vamos ao último tema desta noite. O presidente Macron recebeu o presidente Molino no Palácio do Eliseu, visando assim o fortalecimento das relações bilaterais entre os dois países em vários domínios. Wellington, durante o encontro, o líder centro-americano da direita, Raul Molino, pediu ao seu homólogo Macron uma ajuda para remover o seu país das listas negras de paraísos fiscais. E a pergunta é exatamente que influência é que um pode representar neste sentido e por que é que isto seria importante para o outro? Olha, é importantíssimo para o Panamá que o nome do país saia dessa lista da União Europeia, que está desde 2019, porque isso significa, Dorivaldo, que as empresas que pretendem investir, elas não podem fazê-lo, porque elas não irão receber os benefícios fiscais, os incentivos, né, dos investidores. Então, isso inibe a solução de problemas internos do Panamá. É importante lembrar que o Panamá tem um canal assim, estratégico, muito estratégico, e que está permanentemente ameaçado por causa das questões das secas. E isso tem atrapalhado, assim, de maneira brutal a economia do país. Então, esse tipo de acusação de que o Panamá é um paraíso fiscal soa bastante hipócrita, Dorivaldo, porque nós sabemos, nós conhecemos as ilhas que são paraísos fiscais, que estão ligadas ao Reino Unido. Nós conhecemos tantas outras, não é? E por que o Panamá, coitado ali, pequenininho, paga todo esse peso, carrega todo esse peso de combate, moralidade, etc., quando, na verdade, o problema deveria ser combatido com quem movimenta esse dinheiro, e não com... Bem, perdemos a comunicação com Wellington, ao que tudo indica, e com Issao também. Acredito que a qualquer momento nós vamos tentar aqui voltar à conversa com os mesmos. Estamos a tentar restabelecer a comunicação com Wellington e com Issao. Analisávamos aqui as notas da atualidade internacional, já estávamos no quarto e último assunto desta noite, e é exatamente para este encontro entre o presidente francês Emmanuel Macron, que recebeu esta segunda-feira o seu homólogo do Panamá, José Raul Molino, no Palácio do Eliseu, em Paris, visando o fortalecimento das relações bilaterais entre os dois países que nós estávamos aqui a falar. Na reunião, Macron e Molino abordaram questões que têm a ver com o comércio, investimento, as mudanças climáticas e energia renovável. Durante o encontro, o líder centro-americano de direita, José Raul Molino, pediu ao seu homólogo Macron para que ajude a remover assim o seu país das listas negras de paraísos fiscais. Era, portanto, um comentário que o Wellington Calazan estava aqui a fazer à volta da importância deste remover ou desta remoção destas listas para o Panamá e a influência que a França poderá aqui exercer neste sentido. Nos últimos anos, o Panamá fez reformas como a criminalização da evasão fiscal, as mudanças que permitiram que o país deixasse a lista cinza de Força-Tarefa de Ação Financeira, com sede em Paris em 2023. Bem, não conseguimos restabelecer a comunicação com Issa Agostinho e o Wellington Calazan. Você assistiu aí aos cortes do programa Hora 10, do jornal, na edição da noite, no canal TPA Notícias, da televisão pública de Angola. E eu agradeço a você
que curtiu, comentou, acompanhou até aqui, e espero que você tenha gostado. Eu peço que você compartilhe em todos os grupos, diferentes redes sociais, para que possamos ampliar o alcance da publicação, e quem pode, faz o Pix para poder ajudar o canal a manter os custos e também trazer mais conteúdos exclusivos, tá bom? Um grande abraço para você e amanhã voltaremos com mais um vídeo. Até lá!